Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e vamos conversar hoje sobre a Bíblia. A Bíblia é sempre um livro muito interessante, muito importante, fundamental, especialmente para a fé cristã, mas não somente, não é? É um livro repleto de sabedoria, repleto de curiosidades e é o que nós vamos conversar nesta noite. Acompanhe a matéria inicial. A cada dia aumenta o volume de livros disponíveis em livrarias e bibliotecas. Milhares de títulos vão tomando mais espaço nas estantes. Os recursos oferecidos pela informática possibilitam ainda mais o acesso a incontáveis escritos. No entanto, o livro mais conhecido e mais vendido em nossos dias não vem de hoje. Desdobrada em 72 livros, os escritos mais recentes da Bíblia remetem para 2000 anos. Os mais antigos para mais de 3000 anos. E ao longo dos séculos e milênios, a Bíblia nunca perdeu a atualidade. Pelo contrário, continua sendo o livro mais lido no mundo inteiro. A Bíblia, livros cheios de sabedoria e de curiosidades no Em Pauta desta noite. Ok, e diretamente aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos falando aqui a partir da Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Diretamente aqui dos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores que certamente estão se perguntando de novo a Bíblia, porque tivemos vários programas, mas a Bíblia é inesgotável. E é por isso que nós vamos abordá-la e hoje sob ângulos muito interessantes. Tá certo, Frei Moser, isso mesmo. E uma vez mais o recebemos aqui no nosso programa, já faz algum tempo, obviamente, que ele veio. Ainda estávamos gravando em São Paulo, capital, agora estamos aqui na capital mineira e o recebemos com muito carinho. Estamos falando do professor Evaristo Eduardo de Miranda, ele que é autor de vários livros. Nós vamos aqui ao longo do programa perpassar, não é pouco aqui e ali, esse seu livro está aqui, Guia de Curiosidades Católicas, coisas assim muito interessantes, com um tom cômico para ser bem tranquilo e ao mesmo tempo muita sabedoria. Então a gente vai beber dessa sabedoria no programa dessa noite. Ele que além de escritor, portanto, tem mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade Montpellier, na França. Pois é, ainda é pesquisador da Embrapa. Por isso que vamos fazer um primeiro programa e depois vamos ter também um outro programa muito interessante, mas que ao final deste eu vou mencionar, tá certo? Professor Evaristo, mais uma vez, seja bem-vindo ao Em Pauta. Agradeço, boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Ô Frei Moser, o senhor falou, realmente não é o primeiro que nós estamos fazendo sobre a Bíblia, obviamente. Já fizemos vários outros programas, inclusive a partir da exortação apostólica, não é? Verbum Domini, a palavra do Senhor. Estivemos aqui com biblistas e assim por diante. Está aqui até para o pessoal em casa acompanhar. Se você não tem ainda, está aí um livro que não pode faltar na sua prateleira nem na sua vida. A Bíblia Sagrada, tradução aí da CNBB. Esse livro de 72 livros, não é essa? 72 livros, 27 Novo Testamento, 45 Antigo. E vem aquelas perguntinhas básicas que as pessoas oram por aí, na catequese, na rua, mesmo na televisão, vão sempre se perguntando, né? Mas que sabedoria, que coisas extraordinárias, que histórias fantásticas, ao mesmo tempo de acontecimentos polêmicos, guerras e um monte de coisa. Mas quem que escreveu, como diria um bom mineiro, né? Quem que escreveu esse trem? Quem escreveu a Sagrada Escritura? Isso é só para provocar. É uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por um lado, muito fácil por outro. Evidentemente, como a Bíblia ela trata de uma coleção de livros, essa Bíblia tem muitos autores. Existem certos livros, por exemplo, você pega um Evangelho de São Lucas,
que pressupostamente, realmente, Lucas sentou, escreveu, ele mesmo diz, coletou, mas ele já coletou de outros, traduzindo ao próprio São Lucas, na sua originalidade, ele aproveita relatos que são anteriores a ele, ou ao menos de outras pessoas. E a mesma coisa nós devemos dizer de cada um dos evangelhos, novos escritos. Ah, mas foi São Paulo, não foi São Paulo? Você tem trechos, você tem ideias que eram próprios da época, certos catálogos de virtudes, por exemplo, São Paulo aproveita, né? E assim, imagina no Antigo Testamento, lá os 11 primeiros capítulos do Gênesis, quem escreveu? Não sei, ninguém sabe, não tinha, não é, laptop, não tinha nada disso, como é que ia escrever? Então, certamente é uma coleção, eu diria assim, de livros e até de trechos de livros que foram sendo compostos ao longo dos tempos. Agora, aqui vem uma coisa muito especial. Nós acreditamos que esses livros são inspirados. Não é que o Espírito Santo estivesse ditando, escreve aí, mas eu diria, se serviu da sabedoria dos povos e a sabedoria humana para transmitir o caminho da verdade, da vida, a luz para a humanidade. Em outras palavras, é a maravilha de uma encarnação antes do próprio Jesus Cristo, né? Nós temos a encarnação, significa Deus assumindo a condição humana e, ao mesmo tempo, se servindo dessa condição humana para se revelar. É muito bonito. Tá certo, Frei Mose. Professor, por favor, nós vamos ter a alegria de passar aqui 2 programas juntos, não é? E vamos ter muita coisa boa para partilhar ao longo dessas horas. Então, rapidamente, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando conhecerem um pouco mais, não é? De onde vem o professor Evaristo? Você que escreveu aí coisa de 35 livros, bastante, ou uma boa parte deles aí tem um fio condutor religioso, e assim por diante. Então, de onde vem o professor, ao mesmo tempo, um pouco mais sobre essa sua formação acadêmica, e se essa inspiração para livros como esse que nós temos aqui, Guia de Curiosidades Católicas, que são muito interessantes realmente, muito curiosas, como é que brotou isto? Foi algum acontecimento marcante na sua vida, algo assim? Não, a minha história, nesse sentido que você colocou, é uma história familiar. Quer dizer, meus avós eram muito católicos, portugueses, né, do lado paterno, e eles têm essa espécie de cristianismo pagão, né, das tripas, né? Você acredita com as tripas, né, na igreja, em tudo. E eles me introduziram, graças a Deus, nesse cristianismo. Não num cristianismo assim mental, racional, nada. Um cristianismo assim das entranhas mesmo, né? E, então, durante muito tempo, enfim, esse convívio com eles foi importante para mim. Foi a minha primeira Eucaristia, né, a confirmação, tudo isso eu vivi profundamente. Ao mesmo tempo, a minha mãe, ela era evangélica, né? E ela conhecia muito a Bíblia, né? Então, eu devo muito à minha mãe um primeiro conhecimento da Bíblia, né? Que foi conhecer o texto mesmo, né? Talvez assim no sentido muito literal ainda, Exato. né? Uhum. Mas ele me desafiava a conhecer esse texto. E depois eu continuei na ação católica, enfim, eu tive uma história sempre vinculada à igreja, mas como disse o Frei Moser, agora há pouco, comentando os livros da Bíblia, a grande unidade de todos esses textos é o seguinte: eles falam da experiência de Deus. Eles falam de experiências pessoais de um povo, de uma igreja, vamos dizer assim, de Deus, né? Em vários contextos históricos, em vários momentos, em muitas perspectivas, mas no fundo, então eu creio que esse tema da experiência pessoal de Deus é fundamental na nossa vida e na leitura da Bíblia, não é? Eu poderia fazer um guia de curiosidades católicas que viesse falar mal, pejorativo, etc, né? Não, isso é feito sempre em cima. Então, meus livros partem disso. Isso eu acho que é fundamental. Quer dizer, você pode ter uma experiência política, é importante, é importante. Você ter uma experiência social, é importante, é importante. Mas a experiência de Deus vai além de tudo isso. Da experiência científica, familiar, comunitária. É fundamental para nós, eu creio, essa experiência pessoal de Deus. Eu estou perguntando isso justamente porque a sua formação foi por um outro lado, o lado da natureza, da ecologia, da criação.
e, ao mesmo tempo, também aí, num dado momento, começou a se despertar para a escrita um pouco mais transcendente, religiosa, claro. O fundo está aí. Mas houve aí algum momento determinante? Eu disse, não, eu poderia escrever muito sobre ecologia, ainda vou fazê-lo, mas eu também quero dizer disso. Teve algum eu acho fato que assim marcante que vale a teve. pena? Eu estudei na Europa, fiz agronomia, fiz mestrado, doutorado, fui para a área de pesquisa, para a área científica, de pesquisa científica, tenho uma carreira como pesquisador, não é? Tenho centenas de artigos científicos publicados, enfim. Fundamentalmente, né, leciono, orientei tese, mestrado, doutorado na USP, na Unicamp, enfim, eu vivo nesse mundo científico, faço parte de várias associações científicas, todo tempo estou indo para a Europa, para congressos, participando no mundo e tal. Agora, ao mesmo tempo, sempre eu tive essa vivência de fé, e é claro que quando eu vivi na Europa, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas extremamente cultas, ligadas à igreja, isso me trouxe para o campo da filosofia, da teologia, de leituras. Eu nunca estudei teologia, nunca estudei filosofia, mas estudei muito, assim, no sentido de livros, de me aprofundar. Depois eu me interessei pelo hebraico, estudei hebraico vários anos, para ler o texto bíblico, né, na fonte, entender o pensamento semítico desse Jesus de Nazaré. Agora, houve uma experiência importante, eu tive 4 filhos, né? E o meu 4º filho, o Daniel, nasceu com síndrome de Down. E o nascimento do Daniel me trouxe uma nova reflexão dentro da minha experiência de fé. E foi a partir do nascimento do Daniel que algo disse dentro de mim que tudo aquilo que eu sabia, vivia, eu precisava passar para os outros em livros. E eu comecei a escrever aí. Até aí não tinha publicado um livro. A partir daí eu tenho escrito muitos livros e inclusive pretendo em breve escrever mais ainda, parando de fazer pesquisa científica e me dedicando mais à escrita. E diga, pela editora Vozes, não é? Com muito prazer. Temos vários projetos aí em andamento com a Voz. Então esse foi o fato marcante que o despertou para... Sem dúvida, sem dúvida. Agora mesmo ele fez a primeira Eucaristia, ele está com 16 anos, fez com 17 agora. E toda a reflexão que a gente pôde fazer, inclusive para o pároco, né, sobre o sacramento da reconciliação, sobre a confissão, né? Porque dá a impressão que a criança, o primeiro sacramento, não é o primeiro sacramento é a confissão, né? Depois é a Eucaristia, né? E a seriedade com que esse menino viveu isso, eu não vou aqui entrar em detalhe, que não é objeto da nossa conversa, mesmo comparado com as outras crianças, foi uma coisa de conversão para todos nós, né? Para todos nós, né? Beleza, muito bom. É bom partilharmos isso, porque aí você, em casa especialmente, vai dizer, bom, peraí, não partiu do nada, não é? Tem um contexto aí, tem uma história, tem uma experiência, já que a gente está falando da Sagrada Escritura como aquilo que dizia o professor no início da sua fala, como por excelência, o que está contido nessas dezenas de livros é justamente o que? A história de uma experiência de Deus forte, clara e determinante, não é isso? Bom, falando um pouquinho aqui da Sagrada Escritura, e num paralelo a gente vai entrar um pouquinho também no livro do professor, que já tivemos a oportunidade de falar, de conversar sobre ele, mas a gente hoje retoma também. Para colocar aqui alguns temas da Sagrada Escritura, então você tem o tema da violência, da providência, o tema humano, a antropologia, a sexualidade. E quando a gente fala nesse tema, o Frei Moser é realmente um especialista dentro da sua área de trabalho, né? A teologia moral ali, dentro da questão da afetividade e sexualidade, inclusive com livro nessa área, né, Frei? Perfeitamente. Agora, eu gostaria de voltar ao professor Evaristo. Eu bem que desconfiava que havia algum mistério na sua vida. Lendo esses livros, depois das conversas que a gente teve, vendo toda a sua trajetória, realmente a mão de Deus está consigo. Isso, para mim, foi assim, incisivo. Quando comecei a entender os seus escritos e a ler, eu digo, não, esse homem tem algo de especial, uma história especial. E, por sinal, nós estudamos bem pertinho um do outro. Você está em Montpellier, eu estava em Lyon, né? Os dois na França. Só que a minha trajetória foi diferente. Bom, no tocante aí à Bíblia, evidentemente tem gente que pega ao pé da letra, não sabe interpretar o sentido semítico, né, gêneros literários. Então,
Tem outros que se escandalizam, porque imagina, aí na Bíblia, como é que é? O pecado de Adão e Eva, foi pecado contra o sexo. Eu digo, gente, o que os dois iam fazer no paraíso? Iam se amar, essa que foi a ordem, crescer e multiplicar. Aí o pessoal fica meio assim escandalizado. Então, as perguntas, por exemplo, sexualidade. Você vê o Cântico dos Cânticos. Eu gosto de pegar, depende assim dos noivos, se são instruídos, são pessoas de igreja, eu gosto de pegar um trecho do Cântico dos Cânticos. É um livro lindo, decantando o amor carnal, o amor humano. Gente, o que é humano é divino, Claro. não tem nada. Então o pessoal fica um pouco espantado. Ou então a história de Tobias e Sara, né? Imagina, Sara matou 7 maridos, né? É uma coisa assim brava. É claro que tudo isso está dentro de um gênero literário. Mas o importante mesmo é perceber aquilo que o professor observou. A Bíblia recobre as experiências de um povo. É importante experiências de graça e experiências de pecado. Experiências de dom de Deus e experiência, ao mesmo tempo, da fragilidade humana, que não corresponde ao dom de Deus. E assim sobre sexualidade, sobre a questão da violência, enfim, tantos outros aspectos. Agora, importante mesmo, não é, que esse livro, se a gente souber ler, ele nos conduz a uma vida de equilíbrio sobre todos os pontos de vista. Agora, se você não souber ler, é um livro muito perigoso. Distorce completamente. E o mau uso, não é, o mau pode uso. gerar fundamentalismo, que temos acompanhado e que nem sempre são positivos. Aliás, nada positivos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai desdobrar um pouco mais a questão da Sagrada Escritura e chegar aqui até o livro das curiosidades, porque se a Bíblia influenciou povos, culturas, influenciou o relacionamento, os folclores, como o professor dizia no começo, então, de onde foi recolhido todo esse material aí para surgir esse livro? A gente vai entender isso já já após o nosso intervalo. Não saia daí, um minuto só.